Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no mês da Bíblia, um dos meses temáticos que nós temos na Igreja do Brasil e que é uma oportunidade de aprofundarmos um livro bíblico, um livro da Bíblia, assim como também de refletir sobre o tema e o lema que nesse mês da Bíblia norteia justamente a nossa reflexão. Essa é uma oportunidade de nós, apesar de termos abundantemente a palavra de Deus que é proclamada cada domingo, 3 leituras, mais os salmos, enfim, mesmo os textos bíblicos inseridos dentro da própria liturgia da missa, nos cânticos, também de nós termos a oportunidade de, nas liturgias da palavra, nas reuniões de grupo, de termos essa palavra de Deus que nos ilumina, ou pelos salmos das orações, ou então através da palavra que é proclamada ou refletida, como também nos círculos bíblicos, pequenas comunidades, onde a Léxio Divina vai nos iluminando. Nós temos uma vez por ano essa oportunidade de, ao festejarmos o dia da Bíblia, o último domingo de setembro, o domingo mais próximo da festa de São Jerônimo, o grande tradutor e comentarista da Bíblia, é justamente para nós uma oportunidade de ainda mostrarmos nosso carinho, nosso amor para com as Sagradas Escrituras, que nos trazem a gente a palavra de Deus, que interpretada à luz da tradição e do magistério da Igreja, nos fala do nosso plano de salvação, nos fala da salvação e do amor de Deus para conosco. Então, oportunidades de nós reavivarmos toda a nossa disposição e disponibilidade para ouvir, para proclamar, para acolher, para colocar em prática a palavra do Senhor. E, aliás, caríssimos irmãos e irmãs, é um pouco isso que nesse domingo que nós estamos vivendo, na 24º domingo do tempo comum, nesse final de semana, que também a carta de São Tiago, que tem nos acompanhado nesses dias, recorda para nós. São Tiago é bastante incisivo em algumas questões, e nesse aspecto ele coloca muita clareza para todos nós a importância de escutar a palavra e colocá-la em prática. Que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria capaz de salvá-lo? E ele dá uma comparação. Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Aqui é muito importante isso, meus irmãos e irmãs. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvido, somos chamados a acreditar, a acolher. Porém, sem dúvida, quem tem fé tem prática, coloca em prática a palavra de Deus. Mostra-me a tua fé através das obras. Ou seja, crer em Jesus Cristo supõe justamente que nós possamos encontrá-lo na palavra, na Eucaristia, nos irmãos e especialmente nos excluídos. O que fizeres ao menor dos meus irmãos é para mim que você faz. Portanto, não pode haver essa dicotomia, essa separação entre fé e obras. Nós somos chamados a crer, que nos salva, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, essa fé tem que ser como consequência uma vida de acordo com ela, na coerência de cada dia, na vivência em família, na procura de colocá-la em prática, essa palavra de Deus, especialmente para com os mais necessitados. Eu creio que, nesse mês da Bíblia, que nós abundantemente refletimos e aprofundamos textos bíblicos, além do que já acontece todos os dias, durante toda a nossa vida, e nós pedimos isso ao Senhor, que realmente a nossa vida traduza a fé, a palavra de Deus. Assim é que a igreja já sabe muito bem
que a vida dos homens e mulheres de Deus que colocaram em prática o Evangelho e que foram canonizados, os santos e santas, são pessoas que traduzem a palavra de Deus numa certa época da história, numa certa circunstância de vida, e que por isso mesmo é a palavra de Deus colocada em prática no dia a dia. E que nós, por nossa vez, somos chamados, além de ler a palavra de Deus, e eu me lembro que nós vemos exemplos de santos e santas, de nos perguntar como é que nós traduzimos a fé, a palavra, através da nossa vida. De tal maneira que se as pessoas não tivessem outro jeito de ler a palavra, que fosse proibida, devido a alguns regimes políticos fazem isso, proíbem a entrada de Bíblias, queimam as Bíblias, etc., ela deveria ser lida através da vida das pessoas, ou seja, vendo a vida de alguém que ama o próximo, faz o bem ao outro, deve ser essa palavra vivida que vai testemunhar essa palavra de Deus que vai ao encontro dos irmãos e irmãs. Eu creio que é muito importante que nesse mês da Bíblia nós reflitamos sobre isso, como lembra aqui a segunda leitura, a carta de Tiago, que nos tem acompanhado nesses domingos, não é? De nós cada vez mais procurarmos colocar em prática a palavra de Deus, ou seja, a nossa fé, através das atitudes que nós temos como consequência da fé, mostrar a fé através das obras. Além disso, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados, enquanto vamos ouvindo a palavra e colocando em prática, a ver que nós somos chamados a encontrar em Jesus Cristo esse verdadeiro rosto de Deus presente no meio de nós. E na leitura do Evangelho de hoje, fala de algo bastante contraditório. De um lado, quando Jesus pergunta ali na região de Cesaré de Filipe, quem dizem os homens que eu sou, em que há todas as respostas possíveis e imaginárias ali, né? Pedro responder, tu és o Messias. Com isso significando que era o esperado, aquele que era necessário para vir para salvar a todos, que no fundo é aquilo que Isaías, na leitura primeira deste domingo, coloca para nós, o servo de Javé, não é? Ofereci as costas que me bateram, as faces que me arrancaram a barba, não desviei meu rosto de bofetões e cusparadas, etc. Quem é meu adversário, aproxime-se, etc. Justamente é o Messias. E significa isso. Então Jesus explicita para Pedro que o Messias é aquele que dá a vida, o que já Isaías profetizava. Ou seja, Jesus, então, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ou seja, Jesus vai dizer que aquilo que no Antigo Testamento estava profetizando, que o servo de Javé seria realmente morto, seria realmente colocado de lado e de ser judiado, justamente fala que quando Pedro responde que ele é o Messias. Então, Jesus vai dizer, como se respondeu quando do Messias? Foi inspirado, realmente é isso mesmo. Porém, agora que você se escandaliza com isso, porque Pedro vai se escandalizar. Ou seja, Pedro, né, diz assim, tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Onde se viu dizer que o Senhor vai morrer, que vai sofrer, que vai ser perseguido, né? Aí Pedro age como tentador, como Satanás. Tu não pensas como Deus, mas sim com os homens. E tem a consequência disso. Ou seja, quem quiser seguir a Jesus Cristo, Ele, o Messias e o Salvador, e é mesmo. A quem nós cremos, em quem nós cremos, em queremos colocar em prática a sua palavra, como nós vimos a carta de Tiago, porém, é um servo sofredor, que vai dar a vida por todos nós, vai morrer na cruz. Porém, diz a leitura ainda do Evangelho, vai ressuscitar. É isso que ele fala, é justamente bem claro, né, que ao 3º dia ressurgirá. Ele vai dizer, mas se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Todos nós temos cruzes, as mais variadas a cada dia. Não que nós a busquemos, mas elas existem, fazem parte da nossa própria vida e história. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Quem der a sua vida por causa de Cristo,
Quem entregar sua vida por causa de Cristo, esse encontra a verdadeira vida. Esse tem a verdadeira vida. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que, embora saibamos teoricamente isso, na prática, quando se trata nos momentos em que isso aparece com muita clareza e que eu devo fazer minha opção por Cristo, mesmo na hora do sofrimento, da perseguição, nem todos perseveram. Daí vem justamente todo o mérito dos mártires, que na hora que eles são justamente perseguidos, são ameaçados, eles continuam firmes e são até martirizados. Outras vezes, acontece em outros lugares, não existe o martírio cruento de cortar a cabeça de alguém, de jogar para os leões, mas existe cada vez mais um jeito de desacreditar as pessoas, né? De tirar realmente a fama, difamar as pessoas por causa da sua fé. Hoje é um outro jeito de colocar e desacreditar os cristãos, de poder realmente fazer com que eles se desanimem. E isso vem com muito poder e muita força no mundo de hoje. E, no entanto, nós vemos aqui no Evangelho de hoje, né, desse final de semana, dar a sua vida por causa de Cristo. Né? Quantos mais se prega o Evangelho e as consequências do Evangelho, mas o mundo vai odiar e vai querer perseguir os cristãos. Sempre aconteceu e acontece também hoje. E faz parte da nossa vida permanecermos firmes naquilo que é o encontro com Jesus Cristo, que é sim o Messias, tu és o Messias, mas também o Messias que é o servo sofredor, mas que ressuscita, que está vivo presente no meio de nós. Palavras importantes para nós, meus irmãos e irmãs, nesse final de semana, em que nós, dentro desse mês da Bíblia, somos chamados a escutar, a acolher e a colocar em prática, mostrar a nossa fé através das obras. A Igreja Católica, ela tem assim primado por tantas situações concretas de serviço ao pobre, ao necessitado, ao excluído, de realmente dar o seu tempo e muitas vezes tantas situações em que vai em conta das pessoas. Assim é que desde o começo da Igreja nós vemos que a grande riqueza da Igreja são os pobres, a quem ela assiste, a quem ela realmente vai ajudando e vai dando a vida. Mas além disso, nós sabemos que existe todo um rol de homens e mulheres que foram perseguidos e martirizados durante esses 21 séculos de história, por crerem em Jesus Cristo e anunciarem a vida. É interessante ver como, anunciando a vida, proclamando a verdadeira vida, tantos ódios vêm contra os cristãos. Isso, no passado, pode ser que nós vimos, parece que eram coisas dos primeiros séculos, nós vimos que, como lembrava São João Paulo II, no final do século passado, do século XX, no século XX e XXI, tem sido o século de mais mártires ainda, de mais perseguições. E hoje não só as perseguições cruentas, e que existem também, de pessoas que matam os cristãos, que expulsam de cidades, mas também essas perseguições midiáticas, essas perseguições que existem em relação a difamações, né, que grandes poderes financeiros e de comunicação vão querendo cada vez mais tirar a fama dos cristãos e desanimar para que continuem os cristãos a testemunharem em quem acreditam e como anunciam o Senhor Jesus Cristo através da própria vida, ou seja, a fé através das obras. Que isso nos dê sabedoria, como bem o livro que nós estamos refletindo nesse mês de setembro, para podermos justamente anunciar que em Cristo os nossos povos devem ter a vida, e a sabedoria é amiga nossa, amiga de cada ser humano, da humanidade, e nos faz cada vez mais vibrar e viver com alegria a nossa fé. Que realmente o nosso coração assim esteja voltado para o Senhor, e que ao ouvir a palavra de Deus desse domingo, nós procuremos pedir ao Senhor essa graça, de poder anunciar Jesus Cristo, que é o Messias, que dá a vida e que nos faz viver e colocar em prática a palavra de Deus cada momento da nossa vida. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.